Olá, sexto ano, mais uma vez, como prometido, vamos explicar aqui agora a atividade 5. Também vamos trabalhar na quarta-feira. Caso não seja possível, talvez a gente tenha aula na quinta e na sexta para repor a aula da semana passada. Mas vamos lá aqui para a atividade. A quinta atividade, nós temos o texto O Conto da Mentira, de Rogério Augusto. Vocês vão fazer a leitura desse texto. Essa é uma atividade que tem mais interpretação de texto do que aquelas questões da atividade 4 de gramática. Então, primeira questão aqui, vocês vão ver qual é o gênero do texto. A gente já trabalhou muito isso aqui. Você já tem ideia do que é. Qual o assunto principal do texto? É uma questão de interpretação. Vai fazer a leitura do texto e vai fazer a resposta aqui. Vai trazer a resposta. Lembrando que quando eu falo assim, qual o assunto principal do texto? Não que os outros assuntos aqui não estejam no texto, mas vocês vão ver qual o ponto principal desse texto aí. Qual foi a consequência das mentiras de Felipe? Aí uma leitura simples do texto e vocês vão responder. Aqui: foi castigado pelos pais, deixou de ganhar um prêmio da avó, não foi passear com a família, perdeu um prêmio de TV. Então vocês vão observar isso no texto. Aqui já é uma questão mais de gramática. A mãe de Felipe fingiu não ouvir, as palavras em destaque são respectivamente. Que é porque a gente já trabalhou com adjetivo, substantivo e artigo. Então vocês vão dizer respectivamente aqui. Respectivamente significa o quê? O A vocês vão procurar na primeira coluna, mãe vocês vão procurar na segunda coluna e Felipe na terceira coluna, como a gente já fez diversas atividades dessa forma. Então, aqui vocês vão ver aqui, o A é o que? Adjetivo, artigo, substantivo. O artigo aqui na outra questão também. Mãe vai ser um substantivo ou um adjetivo, e Felipe vai ser substantivo. Aqui já está dada a resposta, não tem, só tem substantivo aqui no final. Então vocês vão observar aí qual a resposta correta. A quinta questão é uma questão de classificação do artigo. Vocês vão dar a classificação dessa palavra em destaque aqui. Se é artigo definido masculino ou se é um artigo indefinido, ou se é feminino ou masculino. Vocês vão dizer se aqui é masculino ou feminino e se é um artigo definido ou indefinido. Temos outro texto aqui para as outras questões, a lâmpada mágica. Também temos questões de interpretação aqui. Qual o texto fala? Quando o texto fala rapaz, é sobre qual personagem? Então, vocês vão ver aqui qual desses personagens aqui é que o texto se refere a rapaz. É a questão de interpretação também e de relação entre as palavras que vocês vão ver dentro do texto. Qual o assunto principal do texto? A mesma coisa da questão lá do outro texto. Vocês vão ver do que é que o texto fala principalmente. Todos os assuntos aqui, tudo isso aqui vai aparecer no texto. Mas qual é o assunto principal do texto? Oitava questão. Eu não acredito que isso está acontecendo comigo. O travessão nesta frase foi colocado por quê? Quando a gente coloca a travessão, isso aqui eu vou explicar logo. Quando a gente coloca um travessão num texto desse aqui, por exemplo, esse texto aqui, esse travessão está indicando a fala de algum personagem. O narrador da história começa aqui narrando a história, e quando ele coloca aqui o travessão e coloca essa fala aqui, é porque é a fala de algum personagem. Não é a fala do narrador, é a fala de algum personagem. E aí já fica a resposta praticamente dada aí. Uma lâmpada dourada. As palavras são respectivamente a mesma coisa da questão de lá. Vocês vão observar aqui, uma é artigo, adjetivo, substantivo, o artigo. A mesma coisa aqui, lâmpada é substantivo, adjetivo, e dourado é adjetivo, artigo ou substantivo. E aí vocês marcam a correta. Rafael. O Rafael, as palavras são respectivamente artigo definido e substantivo composto. Então aqui tem, vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram aqui. Vão observar se o, aqui já está dizendo o é um artigo, aqui é classificação também. O é um artigo e aqui já está dizendo que o Rafael é um substantivo, mas vocês vão ver qual está correto aqui da classificação. É um artigo definido e um substantivo composto. Aí vocês vão observar qual da classificação estão corretas. Tem que estar as duas corretas para poder ser a resposta correta. Então, boa sorte, bons estudos. Vou lembrar vocês, essas atividades não terá link para que vocês enviem pelo Google Form. Vocês vão enviar essa atividade na quinta-feira através do grupo de WhatsApp. Caso eu consiga ter tempo de fazer
Os links eu mando na quarta-feira e aí quem puder envia. Mas por enquanto não vai ter o link ainda para vocês enviarem a atividade. Então, um bom dia, bons estudos e até quarta-feira, se Deus quiser.